Amados irmãos, estamos alegres porque vimos aqui a presença de Deus se manifestar poderosamente através dos louvores, das irmãs, dos jovens, do hino da harpa. Nosso coração se alegra em Deus, porque sabemos que Deus, Ele habita em meio aos louvores. Então nosso coração se preparou já para ouvir a palavra do Senhor. As crianças foram ali para a salinha, os pais poderem ficar mais um pouco tranquilo e prestar atenção naquilo que Deus tem a falar ao nosso coração. Tendo em vista, meus irmãos, que a palavra que o Senhor colocara no meu coração hoje é para chamar a nossa atenção acerca da nossa fé, acerca do nosso amor e acerca também da nossa reputação. Então a gente vai encontrar hoje aqui nesse texto que eu vou compartilhar com os irmãos, essa riqueza de Deus. Abra comigo a sua Bíblia, aonde o pastor Valdir leu para nós, Colossenses capítulo 1. Glória a Deus. Colossenses capítulo 1, nós entendemos que essa carta foi escrita após 62 anos depois de Cristo, pelo apóstolo Paulo. Se encontrava preso, alguns acreditam que no domicílio ou até mesmo na própria prisão, onde ele tinha alguns privilégios de receber visitantes e enviar cartas. E essa igreja em Colossos, acredita-se também que ela foi fundada por Epáfras, né? E a gente vai perceber que o apóstolo Paulo, após, quem está me ouvindo? Ter informações que aquela cidade estava tendo um ataque das heresias, estava tendo ali falsos mestres, ele envia essa carta, mas também reconhecendo as qualidades daquela igreja. E nós precisamos, meus irmãos, ao ler a Bíblia Sagrada, não esquecer de ler as cartas paulinas, que são muito importantes para a nossa vida, para o nosso posicionamento diante de Deus. A Bíblia diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e ao irmão Timóteo, aos santos e irmãos fiéis em Cristo, que estão em Colossos, graças a vós, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Verso 4: graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Na verdade era o verso 3: porquanto ouvimos da vossa fé em que Cristo, a vossa fé em Cristo Jesus, e da caridade que tendes para com todos os santos. Queridos irmãos, só para a gente aqui nessa introdução, o apóstolo Paulo, preocupado com aquela igreja que foi fundada pelo Evangelho, pela palavra de Deus, através de um dos seus discípulos, que a gente vai ver o nome dele aqui, um nome meio esquisito, né? Epáfras, é isso, né, meus irmãos? Quem leu aqui a primeira leitura encontrou esse nome. Acredita que foi ele que chegou nessa cidade por intermédio de Paulo, de Timóteo, e começou a pregar o evangelho lá. E o evangelho teve sucesso nessa cidade, porque nós precisamos entender uma coisa: a palavra de Deus, ela é uma boa semente, amém? Aonde a palavra de Deus é pregada, aonde o evangelho é propagado, as pessoas, meus irmãos, se convertem, as pessoas abraçam o evangelho, e a situação aonde o evangelho chega é coisa linda. Muita gente muda, muita gente é transformada por o poder de Deus. Só que a gente precisa entender que aonde nasce uma igreja, aonde nasce algo que Deus plantou, o adversário vai se levantar. O adversário vai levantar doutrinas erradas, falsos mestres, querendo bloquear, querendo parar, querendo paralisar a igreja. Nós, como igreja, precisamos saber que nós temos o adversário, o inimigo das nossas almas. Ele sempre, a todo momento, está tentando naufragar a nossa fé, a nossa confiança, a nossa esperança. E a Bíblia vem registrar para nós que essa luta, ela é antiga. Desde quando existe igreja, existe a oposição do inimigo. E nós precisamos então cuidar muito bem da nossa vida espiritual. Quem está me ouvindo? A vida espiritual não pode ser levada de qualquer maneira. Eu e você devemos ficar preparados e espertos contra a astuta cilada de Satanás. Essa igreja estava a todo vapor, o evangelho estava tendo sucesso na cidade de Colossos, mas a Bíblia vem dizer para nós que surgiu ali falsos mestres, introduzindo naquela igreja
heresias, ensinamentos que tirava a autoridade da salvação de Jesus. Eles estavam desconsiderando a pessoa de Jesus como o único que tinha capacidade de salvar, e estava introduzindo naquela cidade a adoração aos anjos. Havia uma complicação ali. Então chega ao apóstolo Paulo essa informação. Só que o apóstolo Paulo, antes de enviar uma carta, ele é inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele procura saber a real situação daquela igreja, e chegou ao seu conhecimento que aquela igreja, mesmo enfrentando os falsos profetas, os falsos ensinamentos daquela época, ela tinha sua qualidade. Uma qualidade que eu e você temos que atentar para ver se ela está na nossa vida, meus irmãos. Eu fiquei aqui impressionado com essa revelação de Deus ao meu coração, quando eu vejo o apóstolo Paulo dando graças a Deus pela vida daqueles irmãos, enaltecendo a Deus por aquele trabalho que estava crescendo, mas porém havia uma preocupação em relação aos ensinos, porque se o ensinamento da palavra de Deus estiver errado, as pessoas vão pecar, as pessoas vão viver uma forma errada diante de Deus, porque está sendo ensinado errado, e ele se preocupou com isso. E quando eu vejo aqui no verso 3, ele glorifica a Deus, como os irmãos acompanhou comigo, o apóstolo Paulo, sem conhecer, sem estar presente naquela cidade, porque ele se encontrava preso. Agora não sei se propriamente na cadeia em Roma, ou uma prisão domiciliar, que os historiadores nos dão a informação. E ele tinha alguns privilégios, de mandar carta, de receber visita. E aí a gente vai ver a felicidade dele aqui, ó, verso 3: graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Ou seja, ele ficou sabendo da situação. O que ele fazia? Mesmo sem conhecer aqueles irmãos, ele exercitava o poder da intercessão. Quem está me ouvindo? Sem conhecer, sem saber o rosto daquelas pessoas, ele, privado da sua liberdade, ele usava um poder que estava nele, era a oração, a intercessão, a comunicação com Deus. E aqui eu vejo a primeira coisa que a gente precisa aprender a fazer na nossa vida. A nossa oração, ela é tão poderosa que ela alcança pessoas que nós nunca vimos, que nós não conhecemos, atravessa continente, ela vai no lugar mais longínquo que você possa imaginar. É o poder da intercessão. E eu pergunto para os irmãos aqui: quantos de nós estão vivendo um contexto de oração, um contexto de intercessão, por pessoas que você ama, por pessoas que você não conhece, por situações que estão acontecendo na mundo afora? É uma obrigação da igreja, é uma característica da verdadeira igreja, usar esse poder, essa autoridade de orar por pessoas que você talvez nunca vai ver na sua vida, mas Deus, através do seu poder, através da sua glória, vai alcançar pessoas. Muita coisa vai acontecer através da sua oração. E outra coisa, quando você está orando, você está deixando de cuidar da vida dos outros. Quando você está orando, você está deixando de pecar. Quando você está orando, você está se fortalecendo diante de Deus. A sua intimidade cresce diante de Deus. As revelações de Deus começam a chegar na tua vida, na tua casa, e você vai percebendo uma estrutura espiritual sendo criada dentro de você. Quem está me ouvindo, diga amém. O apóstolo Paulo está nos ensinando: eu estou preso, eu estou privado da minha liberdade, mas eu estou sabendo que aqueles irmãos estão vivendo um período difícil, mas a minha obrigação é orar por eles, é interceder por eles, e dando graças a Deus que o evangelho está sendo pregado naquela cidade. Irmãos, não ore só pela situação da sua casa. Não seja egoísta diante daquilo que Deus colocou em você, uma fé, a autoridade do nome de Jesus. Existem pessoas que precisam ser alcançadas através da nossa oração, a nossa cidade, a nossa família, o bairro onde você mora. Deus quer ouvir você se preocupar também com o seu próximo. Essa igreja estava vivendo isso, e o apóstolo Paulo vai dizer aqui agora: eu dou graças a Deus, mas eu não só dou graça não, eu vou orar. Eu vou colocar situações de vocês diante de Deus. Tem muita gente que está sendo fracassada hoje porque não tem um hábito de orar, porque não gosta de oração. A gente chama para oração aqui, irmãos, há 9 anos já. Na segunda, na sexta, sempre aparecem uns crentes aqui, graças a Deus. Só que eu percebo que aqueles que estão orando aqui estão sendo fortalecidos em Deus.
Aqueles que estão tirando um tempo da sua casa para vir aqui, a vida está arrumada, mas você está lembrando dos países, você está lembrando das nações, você está lembrando das pessoas que precisam de alcançar o evangelho como você alcançou. E quando você está orando, é você que vai diante de Deus e mostra para Ele o amor que você tem por pessoas que você não conhece, por situações que você não tem nada a ver, mas você é constrangido por aquela realidade. Você passa a orar como você estivesse naquele lugar, naquela situação, intercedendo por pessoas que precisam da minha e da sua oração. Então eu vou aprendendo aqui a primeira coisa com o apóstolo Paulo. Ele estava longe, mas ele usou um poder que estava nele, a oração. Está na hora da igreja levantar e usar o poder que há em nós, a oração. Ore, busque a face de Deus por pessoas que você até mesmo desacreditou, por situações que passam por seu coração, porque Deus coloca em nosso coração o sentimento de orar por determinada situação, por país, por pessoas, amigos, parentes, pessoas que você vê que está de mal a pior e precisa da nossa oração. Então o apóstolo Paulo dá graças a Deus, mas ele ora todo momento. Isso aqui é uma pergunta. A igreja que não ora, ela está morta. A igreja coletiva e a igreja individual que não tiver o hábito de oração, morreu. O jovem que vem louvar a Deus aqui, se ele não tirar um tempinho para orar a Deus na hora de levantar, na hora de dormir, fazer as suas atividades, você está morto. As irmãs que vêm louvar a Deus aqui, se não tiver o tempo dela de oração lá, o reloginho, esse tempo aqui é entre eu e Deus. Eu vou orar pela minha casa, pela minha família, pelo meu país, pela igreja universal do Senhor que está em toda a terra. Está morta. Qualquer um de nós aqui, meus irmãos, que não tiver no contexto de oração, morremos. A oração é o oxigênio da igreja. E Deus, Ele quer fazer algo tremendo na minha e na sua vida através da oração. Pode ver que as maiores experiências estão dentro da oração. É na oração que Deus se revela, é na oração que Deus fala, anjos se manifestam, coisas são decididas na oração. Por que será que hoje nós vivemos uma igreja anêmica, doente, onde as pessoas vêm para a igreja, meus irmãos, colocam o babador no pescoço, quer que o grupo de louvor se vire, os demais departamentos se viram, o pastor para sentir Deus, sendo que isso está dentro do contexto da sua realidade. Se você quer sentir Deus, se você quer ser verdadeiramente um adorador, isso vai estar dentro da tua realidade de vida. Hoje é domingo, eu não sei se você leu a Bíblia hoje, não sei se você tirou um tempinho para orar hoje. Até por esse culto que o apóstolo Paulo, com tamanha envergadura ministerial que ele tinha necessidade das orações dos irmãos. E ele dizia: orai por mim, para que no abrir da palavra Deus possa me usar, abrir a porta da palavra. A igreja, meus irmãos, se respirar oração, o agir de Deus no nosso meio é tremendo, é poderoso. Mas não adianta nada você ficar o dia inteiro desligado de Deus, chegar aqui em 1h30, querer que Deus fala, querer que Deus cura, sendo que a sua realidade é uma realidade cruel, distante da oração. Mas o apóstolo Paulo aqui não, meu irmão, nem a prisão, nem ninguém tirava o amor dele pelas pessoas sem ele conhecer o rosto. Eu dou graças a Deus, eu louvo a Deus pelo trabalho que está sendo lá realizado em Colosso, mas eu estou orando, eu estou buscando a Deus em favor de vocês. Quer ser um cristão de verdade, irmão? Passa a orar por pessoas que você nem conhece. Passa a orar, passa a buscar mais a Deus, passa a fechar mais a porta do teu quarto e viver uma realidade mais íntima com Deus, para ver Deus aparecer na sua casa, na sua família, na sua vida. Porque agora o apóstolo Paulo vai ver as qualidades daquela igreja. Primeiro ele ora, e ele tem informação de que igreja ele está orando. Olha só, o verso 4: porquanto ouvimos, ou seja, a informação que chegou para ele. Quem está com a Bíblia aberta aí? Olha só: porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e da caridade que tendes para com todos os santos. Ou seja, mesmo naquela cidade tendo falsos mestres, a reputação daquela igreja era ótima, maravilhosa, porque eles tinham fé e tinha caridade. Isso é extraordinário, irmão. A pergunta vai hoje: qual é a reputação que a Assembleia de Deus Betesda tem em Penápolis? Tem várias reputações, que algumas engrandecem a Deus, a outras entristecem a Deus. Agora vamos no particular aqui. Qual é a reputação que você tem? Como as pessoas olham para você, na sua casa, na sua família, na própria igreja? Aqui é o lugar que todo mundo se conhece.
Aqui você descobre quem tem fé, quem não tem fé, quem ama a Deus, quem não ama a Deus. Dá para saber, porque a Bíblia fala que pelos frutos se conhece a árvore. E o apóstolo Paulo fala: olha, essa igreja tem falsos mestres querendo infiltrar no meio de vocês, mas eu reconheço que vocês têm fé. E uma coisa eu vou dizer para você aqui, irmão: não perca a sua fé por nada. A fé que Deus deu para você é o maior patrimônio que você pode ter aqui na terra. Mais patrimônio do que a sua casa que você mora, mais patrimônio do que o veículo que você anda, do que o emprego que você tem. Porque no dia que você perder a sua fé, automaticamente você também perde o direito de entrar nas mansões celestiais. E nós precisamos cuidar da nossa fé. Não é brincadeira não. Cada um de nós aqui precisamos perguntar para nós: que tipo de fé eu tenho? Será que a minha reputação na minha casa é de um homem de Deus? Será que a minha reputação no bairro onde eu moro é de um servo, de uma serva de Deus? Porque o apóstolo Paulo estava vendo isso naquela igreja. Eles tinham fé e caridade. Tem hora que você olha para algumas pessoas, você não encontra nada. Você encontra pessoas frequentando a igreja. Você encontra pessoas que aprenderam a andar no sistema religioso. Mas e a fé, irmão? Porque a fé fala. Quem está me ouvindo? A fé se manifesta na nossa vida todo dia. Todo mundo está dizendo que não vai dar certo. Você fala: vai dar, porque eu tenho um Deus poderoso. Tem pessoas querendo te entristecer. Você fala: não, Deus é o meu Senhor, Ele é o meu pastor, nada me faltará. É a fé, porque essa fé dentro de mim e de você, ela fala. E quando eu olhei para esse texto, falei: Senhor, que coisa linda. O apóstolo Paulo, o maior doutrinador da Bíblia Sagrada, fundador de igreja, ele está reconhecendo que aquela igreja tem fé, a reputação dela é boa, ela tem testemunho, tanto de fé como de caridade. O que mais está faltando no nosso meio hoje, irmão? É a fé verdadeira em Deus, a fé individual que cada um tem. Nada pode abalar a nossa fé. A Bíblia diz o quê? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Eu sei que tem hora que a gente passa por ventos e tempestade, que todo mundo aqui vai passar, que a gente treme, nós temos medo como ser humano, mas nós temos que se agarrar na nossa fé. O salmista continua dizendo: olho para os montes, de onde vem o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Deus está te confrontando aqui nessa noite. A sua reputação é boa? Será que a minha reputação é boa? Uma pergunta. Porque o apóstolo Paulo, sem conhecer aqueles irmãos, ele está escrevendo essa carta para chegar ao conhecimento dos mesmos, que eles eram reconhecidos, que tinham uma reputação boa naquela igreja, que eles tinham fé e caridade. Alguém olhar para a minha vida, para a sua vida, reconhece isso? Há essa referência na tua vida, meu irmão que me ouve? Há essa referência, minha irmã querida, na sua vida de fé, de confiança? Ou você é aquela mulher que sai desesperada quando chega dificuldade na sua casa? Ai, cadê meu Deus? O que eu estou fazendo na igreja? Eu vou na igreja, nada acontece na minha casa. É essa a reputação que você tem? Qual é a reputação que você tem? Que Deus é soberano, está no controle de todas as coisas e Ele sabe o que está fazendo na tua vida. O controle da sua vida está na mão do Senhor. Mas as pessoas precisam encontrar fé em você. Quem está me ouvindo, diga amém. Olha o silêncio da igreja. Olha como é que a gente fica pensando: meu Deus, como é que o meu vizinho está me vendo? Como é que meus colegas de trabalho estão me vendo? Como os meus filhos estão me vendo? Há uma referência aí que as pessoas podem glorificar a Deus, porque o apóstolo Paulo glorifica, exalta a Deus por essa característica que estava naquela igreja. Não perca essa identidade, irmão. Uma das coisas que sempre vai ter que aparecer na nossa vida é a fé. A fé que Deus colocou no teu coração, mediante a pregação do Evangelho, ela foi implantada na tua alma, no teu espírito, e ela tem que ficar aí até aquele grande dia, porque só no céu que você não vai precisar ter fé. Aqui embaixo você vai precisar, todo momento. A Bíblia diz: tudo que a gente for fazer é pela fé. Se não for pela fé, é pecado. Todas as nossas atitudes têm que ser feitas pela fé. E às vezes você olha na casa, na vida do irmão, não aparece a fé. E eu fiquei maravilhado com essa reputação. E agora nós paramos uns minutos para ver a nossa reputação. Os jovens que estudam na escola, que está agora no período de pandemia, quando voltar, os outros alunos vê fé, vê caridade, vê um crente lá. Porque infelizmente hoje dá até medo de colocar os filhos na faculdade, que é um índice de pessoas que apostatam da fé quando entram nas faculdades. Infelizmente,
um monte de crente começa a estudar, evoluir o seu conhecimento e acaba desviando, acaba esfriando, e não é isso para acontecer. Por mais alta que seja a posição que Deus possa te elevar, nunca perca a sua fé, nunca perca a sua reverência, nunca perca a sua identidade, porque o apóstolo reconhece isso na vida dos irmãos. Olha o verso 5: por causa da esperança que vos está reservada no céu, da qual já antes ouviste pela palavra da verdade do evangelho. Ou seja, aquela igreja recebeu o evangelho e no coração daquele povo brotou uma esperança da vida eterna. Irmãos, nós estamos aqui vivendo dias rápido demais. O tempo está sendo abreviado, eu acredito, porque tudo passa rápido demais. Você entra na segunda-feira, quando pensa que não, já é domingo de novo. Tudo está passando muito rápido, e a nossa esperança é a vida eterna. A nossa esperança está no céu, e nós precisamos guardar o nosso coração nisso, guardar a nossa vida nisso, focar nisso, viver a nossa vida aqui, mas nunca esquecer dessa maior esperança. E essa igreja está sendo fortalecida. E o verso 6, ele diz, ele encontra algo neles agora de novo: já que chegou a vós, como também está em todo mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia que ouviste e conheceste a graça de Deus em verdade. O apóstolo Paulo está dizendo: olha, o evangelho chegou aí na cidade de vocês, o evangelho entrou na vida de vocês, e eu tenho visto fruto, resultado daquilo que foi pregado, daquilo que foi ensinado. Você percebe que ele fala de frutificação, frutificado. Irmãos, é uma coisa séria isso aqui. Nessa tarde eu fiquei incomodado e pensando nesse tema. Senhor, me ajuda, me dá graça, porque às vezes a gente fica velho de igreja, irmão, e não tem nenhum fruto. A gente fica antigo dentro da casa do Senhor, e as pessoas vêm procurar o fruto em nós. As pessoas querem olhar em nós o que nós estamos fazendo dentro da igreja. A nossa família quer olhar em nós o que nós estamos aprendendo aqui. As pessoas que nós conhecemos querem ver os frutos desse evangelho, que é poder de Deus, que restaura, que transforma, que realiza o milagre no homem. E o apóstolo Paulo está reconhecendo isso, que o evangelho que está sendo pregado em todo mundo chegou até eles e estava tendo resultado, frutificação. Eu pergunto, irmãos, você está vendo um resultado na sua vida? Está tendo um resultado do evangelho, da mudança, do comportamento, do caráter, da maneira de viver? É uma pregação no Cuide e Ensina. A gente precisa se perguntar, porque tem hora que você encontra pessoas do mesmo jeito, é uma tristeza tão grande. Eu fico muito triste, irmão, porque eu sei que eu estou pregando a palavra de Deus aqui, e sei que os obreiros que pregam a palavra aqui nesse lugar pregam a palavra. Só que eu fico triste demais em ver pessoas que não têm fruto, pessoas que o evangelho não encontra vazão para transformar, pessoas que ficam do mesmo jeito de janeiro a dezembro. Entra mais um ano, de janeiro a dezembro, não há fruto, não há uma realização do Espírito Santo mudando o caráter, mudando a vida, fazendo ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Infelizmente isso é muito triste, mas aquela igreja, mesmo com a influência de falsos mestres e heresia, Paulo encontra neles fruto, e a Bíblia fala sobre fruto. A irmã vai colocar para nós ali, por favor. João capítulo 15, verso 8. Olha o que a Bíblia fala para mim e para você aí. João 15, verso 8. Tem que ter. Eu estou na igreja, eu tenho que ter fé, eu tenho que ter caridade, e eu preciso mostrar o que Deus está fazendo na minha vida. Olha lá o verso 8. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos torneis meus discípulos. Por que muita gente não pode dizer que é discípulo de Jesus? Não tem frutos, não aparece nada do reino de Deus na vida dele, na vida dela. E o texto é bem sério para nós aqui. Nisto é glorificado. Quando alguém aqui se converte, recebe a palavra, vai para o batismo, entra para o grupo de jovens, participa da escola bíblica, vem para o culto de ensino, vem para o domingo, e você passa a dar fruto, quem é que é glorificado? É Deus. Deus é glorificado através da sua vida, através daquilo que Ele transforma você. As pessoas vê e Ele é glorificado. Ele coloca uma condicional aí, ó: nisso é glorificado meu Pai, em quem deis muito fruto, e assim vos torneis meus discípulos. Tem gente que não pode ser discípulo de Jesus, não tem fruto.
Tem tempo de igreja. Infelizmente, a maior tristeza da igreja é as pessoas terem muito tempo de igreja e não ter frutos. E a gente precisa se atentar para isso. Quem está me ouvindo? Olha como é que o silêncio entrou. Abaixou a voz aí, não dá glória a Deus. Eu também fiquei pensando nisso na minha vida hoje. Não faz sentido eu vir aqui para a igreja tantos anos, Diácono Oswaldo, e não ter os frutos que glorificam o meu Pai. Deus investiu pesado. Deus investiu pesado em mim, em você, na igreja. Foi o sangue de Jesus, foi o evangelho pregado pelos apóstolos, onde eles perderam a vida. Gente deu a vida para o evangelho chegar na minha, na tua vida. Não para a gente ficar um crente sem frutos, mas um crente que vem produzir frutos e se tornar discípulo de Jesus. Quer ver se alguém é discípulo de Jesus? Não é tempo de crente não. Veja os frutos, veja a conduta dele, moral, espiritual, familiar. Está aí o segredo. Está ali para se tornar discípulo. Olha que condicional maravilhoso. Agora o camarada está dizendo que é discípulo, que é crente. Você olha uma árvore seca, rachada, sem folha, sem frutos. O evangelho não entrou dentro do teu coração. Porque se o evangelho entrar dentro do coração do homem, o apóstolo Paulo fala que é o poder de Deus. Transforma, muda. Desce mais uns versos aí, vamos ver aqui o outro versículo conhecido de todos nós, verso 16. Ainda falando dos frutos que o apóstolo Paulo reconhece na igreja de Colossenses. Olha lá. Não foste vós que me escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e dei fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Esse é o desejo de Deus para a igreja que recebe a palavra, a igreja que demonstra a fé, a igreja que tem uma identidade de fé e amor e frutos. Pode ter certeza que o Pai será glorificado, porque esse é o propósito de Deus para a sua vida, irmão. Quem está me ouvindo aqui? O propósito de Deus para a sua vida é isso: que você preserve a sua fé, guarde a sua fé, exerça o amor de Deus no teu coração e se preocupe com essa palavra tão pequenininha, vosso fruto. E aí? Tem nada aí? Se o Pai vir colher hoje não sai nada? Se o Pai vir colher alguma coisa da minha vida não vai sair nada? Nós estamos devendo, irmão. A igreja cresce no tanque batismal. Muitas vezes a gente não tem uma alma para apresentar durante o ano inteiro. Isso demonstra uma vida de baixa oração, uma vida de pouca influência, que não influencia ninguém, e é uma vida sem frutos. Agora olha para as pessoas que estão vivendo uma comunhão íntima com Deus. Eles vão buscar os pecadores, os esquecidos, os desprezados e traz para a presença de Deus. O seu testemunho, o fruto que sai da vossa vida, ele permanece, a fim de que tudo que pedires ao Pai, Ele vos conceda. Tem hora que a gente pede e Deus não responde, minha irmã Milena, porque não tem fruto, não há mudança na nossa vida. Quem está me ouvindo aqui? É uma palavra para a gente pensar na nossa vida. Essa igreja, ela estava sofrendo ataque de heresias, mas o apóstolo Paulo vai destacando as qualidades que ela tinha. E eu olhei para essas qualidades aqui, eu quero isso na minha vida. Se isso não estiver na minha vida, eu sou um religioso. Eu sou apenas alguém que frequenta a igreja. Verso 7. Como aprendeste de Epáfras. Esse aqui é o camarada que fundou essa igreja, que levou o evangelho aos Colossenses. Olha lá, ó. Como aprendeste com Epáfras, como amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo. Ou seja, Paulo estava enaltecendo, validando o ministério daquele homem de Deus naquele lugar, dizendo: vocês têm um fiel ministro aí, tem alguém ensinando para vocês a verdadeira palavra aí, tem alguém aí que eu recomendo, tem alguém aí que nós sabemos de quem ele é. Isso é importante você saber também de quem você está ouvindo a palavra. Tem um monte de gente aí pregando a palavra, irmão, que não tem compromisso com a mesma. Vive de qualquer maneira e quer pregar, quer ensinar e quer ser pastor. Não pode. Tem que ter testemunho, tem que ter recomendação. Qual é a recomendação que você tem daquelas pessoas que você gosta de ouvir? A recomendação é muito importante, que a gente tem que saber quem é que está falando. Opa, quem é que esse camarada aí? Não vou ouvir ele não, porque ele não tem testemunho, não tem fruto. Então o apóstolo Paulo fala: olha, vocês têm aí o Epáfras, é isso, né? Nosso amado conservo para com vós, fiel ministro de Cristo. Ouvi isso do apóstolo Paulo, hein, meu irmão Ricardo?
fiel ministro de Cristo. Dá valor a ele aí. Em outras palavras, ele estava dizendo para aquela igreja: ó, ame esse pastor aí, ame esse homem de Deus que está na frente de vocês aí, porque ele é fiel. Tem pessoas, irmão, que valorizam muito mais os pregadores relâmpago, que passa, deixa uma mensagem alegrinha, monta no ônibus, no avião e vai embora, e despreza os seus pastores, despreza os seus obreiros que são fiéis, homens de Deus. Então a gente tem que valorizar isso. Verso 8 eu encontro uma outra qualidade: o qual nos declarou também a vossa caridade no Espírito. Ou seja, chegou a informação para o apóstolo Paulo que essa igreja, ela vivia um contexto de amor. Irmãos, isso aqui é profundo. Você sabe por que até hoje o diabo não conseguiu fechar essa igreja? Nós temos falhas, somos pecadores, mas essa igreja vive um contexto de amor. Eu vejo os jovens se reunir, eu vejo os obreiros se reunir, a gente faz churrasco, a gente faz festa, a gente suporta os fracos, a gente tenta ajudar os que escorrega. Que na igreja vai ter o forte, o fraco, o menino, o carnal, o espiritual, tudo aqui dentro. Só que sabe o que vai fazer a diferença dentro desse pacote? É o amor. É a gente tentar socorrer aquele que não consegue ter a mesma fé que eu, que não consegue ter a mesma firmeza que eu, e esse amor cobrir as falhas de um dos outros, e a gente vai caminhando até aquele grande dia. Agora eu vejo aqui o apóstolo Paulo encontrando mais essa virtude naquela igreja, o amor. Eu pergunto para os meus irmãos aqui: você tem sentido isso no seu coração? A cada dia o meu amor aumenta por vocês, irmão. Vocês não têm noção. Tem dia que eu não durmo com situações difíceis de algumas pessoas. Ah, pastor, eu estou tomando uma decisão assim, situação de problemas, de A, de B, que chega ao meu conhecimento, e eu fico incomodado. Fica difícil de eu ter aquele sono tranquilo, porque eu fico preocupado com aquele irmão, com aquela irmã. Isso é um amor de Deus. Talvez você fale: vou dormir aqui, eu não tenho nada com isso, mas eu não consigo. Aí a gente tem que orar, procurar a sabedoria de Deus para dar uma palavra para aquele casal, para aquela família, para aquele jovem, que é difícil, que o inimigo tem cegado o entendimento de muita gente, e nós precisamos atentar para essa virtude principal na nossa vida, que o amor. Quem está me ouvindo, diga amém. O apóstolo Paulo encontra isso naquela igreja, verso 9: por esta razão nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que seja cheio do conhecimento da sua vontade e de toda a sabedoria e inteligência espiritual. Paulo estava intercedendo para que eles fossem protegidos com conhecimento e inteligência espiritual das heresias que estavam nascendo naquela cidade. Então essa igreja aqui, meus irmãos, é um ponto de referência para a minha vida, para a sua vida nessa noite. Você vai voltar para a sua casa hoje refletindo sobre isso. Qual tipo de referência você tem dado? As pessoas têm visto em você essa fé, essa caridade, esse amor, essa reputação e os frutos. Poderia ser um culto de ensino isso aqui numa quinta-feira, mas muitos irmãos estão ausentes na quinta-feira. Mas é para a gente pensar nisso, para a gente orar a Deus nesse sentido. Senhor, eu tenho uma oração que eu faço toda vez que eu vou trabalhar, que é o lugar difícil de eu sobreviver. Eu falo: Senhor, me ajuda a dar testemunho da tua presença naquele lugar. Eu não sei se os irmãos falam, porque é 8 horas lá, todo mundo te filmando. Toda hora tem alguém te vendo, o que você fala, o que você vê. E eu falo para Jesus: Senhor, me ajuda a dar testemunho da tua presença lá no meu trabalho. É um lugar difícil. Você está há anos com a mesma pessoa, entendeu? E você escorrega um pouquinho, eles te metem o cajado, falam mal de você. E eu falo para Deus toda vez que eu vou trabalhar: Senhor, me ajuda a dar testemunho da tua presença naquele lugar. E o apóstolo Paulo pede que Deus conceda inteligência, sabedoria espiritual para proteger a mentalidade, a espiritualidade dos irmãos daquela cidade acerca dos ensinamentos errados. Então você valorize a palavra de Deus que está na sua mão, medita nela, guarda no teu coração, ame essa palavra, vive essa palavra e rejeita todo tipo de conhecimento que venha confrontar a verdade da Escritura Sagrada. Ame. Você que não está vindo aqui na terça-feira, irmão, está lotando isso aqui. Se for por motivo de força maior, mora longe, pastor, faz um intercalo lá, vem uma terça, falta outra, dá um jeito, porque está sendo extraordinário para a nossa vida, né, meu irmão Oswaldo? Que a gente está aprendendo aqui coisa extraordinária. Você aprende a palavra, você leva para a sua vida, você fica um crente mais alinhado, mais amadurecido, cheio de Deus para poder vencer os obstáculos da vida. Amém, meus irmãos? Quem me entendeu, diga amém. Então nós aprendemos sobre fé, frutos e amor, coisas que tem que estar na minha, na sua vida a todo momento.
Ajude a pessoa da tua casa que está faltando fé. Deixa ela encontrar em você essa fé, esses frutos e esse amor pelas coisas de Deus e a sua obra. Tá bom? Deus abençoe os meus irmãos. Que essa